Após 47 dias afastado, Aécio Neves retoma o mandato no Senado. Aí ele foi lá fazer um discurso, admitiu um errinho, mas negou absolutamente, disse que não cometeu crime nenhum. Não cometi crime algum, não aceitei recursos de origem ilícita, não ofereci ou prometi vantagens indevidas a quem quer que fosse e tampouco atuei para obstruir a ação da justiça. O discurso de Aécio Neves durou pouco mais de 20 minutos. Negou todas as acusações contra ele. O senador alegou ser vítima de uma armadilha do empresário Joesley Batista, um dos donos da JBS, que o gravou em março pedindo 2 milhões de reais. Fui sim, vítima de uma armadilha engendrada e executada por um criminoso confesso de mais de 200 crimes. Aécio admitiu tentar vender um apartamento para o empresário. Essa venda, sim, me ajudaria a arcar com as novas despesas que passei a ter com advogados. E o procurei, repito aqui, porque tenho que me desfazer de parcela do meu patrimônio familiar, exatamente porque não obtive, jamais, em tempo algum, vantagens financeiras através da política. Aécio ficou afastado do mandato por 47 dias, por ordem do Supremo Tribunal Federal. Mesmo longe das atividades parlamentares, ele recebeu um salário líquido de R$ 19.600. Isso sem fazer qualquer esforço. Além de parte dos rendimentos, o afastamento tirou dele o direito a carro oficial, a verba indenizatória, que é um repasse para custear as despesas do gabinete, e a proibição de participar de votações. Mas mesmo afastado, o congressista manteve prerrogativas como foro privilegiado e o acesso irrestrito ao Senado. Aécio é investigado pelos crimes de corrupção passiva e obstrução de justiça. Fui condenado previamente sem nenhuma chance de defesa. Tentaram execrar-me junto à opinião pública. Fui vítima da manipulação de alguns, da má-fé de muitos e, sobretudo, de julgamentos apressados, alguns feitos aqui mesmo nesta casa. O afastamento foi derrubado no último dia 30 de junho pelo ministro Marco Aurélio Mello, que devolveu a ele o direito de exercer o mandato. Na decisão, o ministro contestou os argumentos da Procuradoria-Geral da República de que Aécio usaria o poder do cargo para interferir nas investigações. Retorno hoje a essa tribuna com um conjunto de sentimentos que, a princípio, podem parecer contraditórios. Dentre todos esses sentimentos, sem dúvida, o da indignação contra a injustiça e o da tristeza que acaba por atingir de forma mais profunda aqueles que mais amamos, foram os que mais de perto me acompanharam nesses dias tormentosos. Ainda durante o discurso, o senador disse ter errado por se deixar envolver numa trama ardilosa, mas não detalhou qual foi o erro. Após o pronunciamento, Aécio foi aplaudido pelos senadores que acompanhavam a sessão. Ele foi ao encontro dos demais parlamentares e foi cumprimentado. Bom, quem está aqui conosco é o nosso comentarista Ricardo Corte. Corte, bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Heródoto. Boa noite a todos. Acho que ele esqueceu um detalhe. Ele não falou daquele diálogo que ele teve, né, com aquelas palavras de baixo calão que foram gravadas do país inteiro. O país inteiro não ouviu porque a gente vai colocar aquele pim, lembra ou não? Muito. Aí ele fala pim, pim. Era. Ele esqueceu, acho que, de falar Mas isso. olha, não? Esse papel do Aécio hoje está sendo comum, né? De todos que são denunciados, acusados. Sou inocente. Todos. Né? Ninguém chega e fala, realmente pisei na bola. Ele até admitiu um erro, mas não disse qual foi. Né? Ele estava indignado, injuriado, vítima. Né? E meteu o pau no delator, no Joesley Batista, defendeu o governo Temer, mas dessa vez não falou nada da oposição. Porque ele passou todo o período cobrando, né, a prisão do pessoal da oposição e tal, que, aliás, se retirou do plenário hoje. Tinha pouquinha gente lá. Nem os aliados dele encheram o plenário. Mas a oposição, inclusive, para evitar bate-boca e tal, fizeram um acordo, saíram do plenário, melhor assim, né, porque isso não leva a nada. Agora, uma coisa que me chama a atenção é que o PSDB continua invicto. É o único dos grandes partidos que não tem ninguém preso. Não tem um tucano preso. É um negócio incrível. Aliás, o Aécio também agradeceu e elogiou muito o ministro Marco Aurélio Mello, que foi quem devolveu o Aécio para o Senado. Bom, e ele volta ou não volta para a presidência do partido que é o PSDB? Não tão cedo. Ele não disse, tão cedo. ele foi Pega mal ou não?
Não há clima para isso. Pode até prejudicar o PSDB e até o governo Temer, né? Ele está meio queimado na praça. Ele foi perguntado sobre isso hoje e disse com todas as letras que, por enquanto, não, que ele não vai voltar para a presidência do PSDB. Sim. Agora, deixa eu te perguntar. E não há nenhum momento pedindo isso, nenhum movimento dos tucanos pedindo para que ele volte. E aquela história da comissão de ética? Ele não vai passar pela comissão de ética no Senado? Foi arquivado. Foi arquivado? Aquele João Alfredo, né, do Maranhão, ele falou que não tem nenhuma prova, né, contra o Aécio. Mandou arquivar. Mandou arquivar, que ele foi vítima de uma armadilha. Aliás, foi a mesma coisa que o Aécio repetiu hoje no discurso. O argumento é o mesmo, né? É sempre o mesmo. É o mesmo. Eles não têm muita imaginação. Agora, uma coisa que também nós já demos aí, que chama atenção, é que o Aécio é o principal defensor do governo no PSDB, né, para manter o partido apoiando o presidente Temer. E hoje foi anunciado que a bancada quase inteira na Câmara vai votar contra o presidente, a favor da denúncia. Sim. Quer dizer, eu poderia, então, imaginar, Coutinho, que o PSDB é um partido que está rachado, quer dizer, tem uma parte favorável, uma parte contrária. Será que é isso que poderia avaliar desse jeito? Como é que é? O PSDB, desde que nasceu, sempre foi meio dividido. É que é um partido em cima do muro e tal, né? Mas ele é o fiel da balança agora. Se repetir no plenário isso que estão falando que vão fazer na Comissão de Justiça, complica. Aliás, o governo mostrou hoje que não tem segurança dos votos. Apesar de ter uma ampla maioria na Câmara, a gente sabe disso, a oposição teria que colocar 342 deputados votando a favor da aceitação da denúncia, o que eu acho uma missão impossível. Mas na Comissão de Constituição e Justiça ainda não está assegurada a vitória do governo. Eles têm se ele perder na comissão, não muda muita coisa. Mas é uma indicação moralmente, muito ruim. Dos 66, politicamente? Dos 66 membros da comissão, só 30 já estão assegurados. Por isso, o presidente Temer hoje passou o dia inteiro trancado no gabinete dele, um confissionário, desde as 8 horas da manhã, está lá até agora, né? Recebeu já 20 deputados, vai receber mais, né? Um por um. É o velho... aquele negócio... eu anotei aqui para não esquecer, agora não estou achando aqui. Toma lá da cá. É o dano que se recebe? É dano que se recebe. Isso nós ouvimos desde o centrão do Roberto Cardoso Alves e tal. Aí falaram que os deputados foram levar demandas para o presidente. Quais são as demandas? Emendas parlamentares. Aliás, eu tenho dados aqui, impressionantes. Antes da delação da JBS, o governo tinha liberado 959 milhões até maio em emendas parlamentares. Aí depois da delação, só em junho, foram liberados mais 4 bilhões. E em junho termina o prazo para pagar essas emendas. Só que foi prorrogado até novembro. Mas o governo não está batendo lata? Não tem dinheiro para nada? Pois é, não está fazendo ajuste fiscal. Ajuste fiscal? De cada vez o rombo aumenta mais, mas nessa hora aparece. Mas aparece não. Isso aí vai ser pago pelo rombo fiscal. Daqui, infelizmente, continua aí infernizando o país. Quer dizer, tem dinheiro para umas coisas e não tem dinheiro para outras. E tem uma coisa mais grave também, que o presidente só está cuidando de se defender, né? Que horas que ele governa? Ele está o dia inteiro reunido com deputados para cuidar da defesa dele. Sim. É uma coisa que sempre teve no Brasil. Aliás, eu acho que esse momento que nós estamos vivendo em Brasília lembra muito a fase final do governo Dilma, com uma diferença. Qual é? É que o PMDB está no poder e continua apoiando o presidente. Quando o PMDB deixou de apoiar politicamente a presidente Dilma, ela caiu. Ali acabou o governo dela. Né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Acabou de chegar Mas a pinguela está balançando. Tá a pinguela. O presidente Temer e Gilmar Mendes voltam a se encontrar fora da agenda oficial do Planalto agora à tarde. Será que tanto fala o presidente Temer com o ministro Gilmar Mendes? O Gilmar Mendes se tornou ultimamente e publicamente o principal conselheiro jurídico do presidente. Mas ele não é membro do Supremo Tribunal Federal? Ele não vai julgar o presidente se chegar? Garoto, na terra do vale tudo. Né? Tá. Nós estamos num estado de anomia social. Sabe? Não há mais regras, não há mais... Hoje, por exemplo, mandaram de volta o Roger Abdelmaci para casa. Já deram prisão domiciliar para ele voltou para a prisão, agora vai sair de novo. Quer dizer, não há lei, você não entende mais nada. O Gilmar Mendes não está mais nem disfarçando. Ele é o principal conselheiro do presidente. Que coisa, hein? E vai pegar mais um inquérito do Aécio. Do Aécio. Já livrou a cara do Aécio uma vez, poderia acontecer de ele acabar livrando de outro. Eu não sei exatamente
Se o pessoal acha que as pessoas não acompanham o noticiário, não ouvem, não é possível. E acho que nós somos todos bobos, idiotas. Idiota, né? Estão se lixando para a opinião pública. Tá, podemos continuar daqui a pouquinho? Vamos falar num outro assunto. Vamos falar de outro assunto. O nosso comentarista, Ricardo Couto, conosco. Couto, e aquela história da tornozeleira? Até brinquei aqui na abertura que o Faísca precisa de 4 tornozeleiras. Mas ele é amigo do homem e arrumaram para ele sair da cadeia. E o Lures, amigo do Temer? É mais uma prova de que a justiça é seletiva, né? A pesquisa Datafolha divulgada ontem, uma das coisas que constataram ali é que, para o povo, a justiça protege os ricos em detrimento dos pobres. E isso é mais uma prova. Tem 4 mil presos em Goiás esperando uma tornozeleira. Continuam presos. Por falta de tornozeleira. Falta de tornozeleira, e hoje não, no sábado, o Loures conseguiu uma. Conseguiu. Como é que Agora, ele conseguiu? A promotoria de Goiás está investigando. Quem foi que autorizou isso? Ah, é? Isso é mais um dos absurdos, tantos são, que a gente nem reparou muito nesse. É verdade. Mas mostra como a justiça pode ser injusta. Quer dizer, e ele está em casa, então? Está em casa? Não, em casa não, só à noite. Ah, só à noite? Só à noite. Durante o dia ele não pode ir sair? em pizzaria à noite. Não pode, não? Mas durante o dia ele pode ficar à vontade. Entendo. Com tornozeleira. Com tornozeleira. Entendi. Que extraordinário, né? E Isso não fica na cadeia. Esse é o nosso país, né? E o mesmo ministro, Edson Fachin, que determinou a prisão dele, uma semana, 10 dias depois, mandou ele ficar em casa. O que mudou? Mudou a lei? O que mudou? Não faço ideia. Não faço realmente ideia. O legislativo e o executivo já estão meio desmoralizados no Brasil. O judiciário está fazendo força para ficar para no mesmo competir nível. ali, para deixar tudo igual. 0 a 0, 0 a 0. Esse caso do Loures é mais um exemplo de uma profunda injustiça, né, que se repete todos os dias. E esse negócio do Gilmar Mendes, que virou... Falou Henrico não fica na cadeia? É por isso que o Abdel Maci está solto de novo? Está em casa de novo. Está em casa de novo? Está em casa de novo. 181 e adivinha anos. quem soltou ele a primeira vez? Que depois ele fugiu para o Paraguai. Quem foi? Quem foi que soltou ele a primeira vez? Gilmar Mendes. Pô, o que você tem contra o Gilmar Mendes? Espera um pouquinho. Não é possível. Eu não tenho nada, eu só estou registrando fatos. Bom. Você falou isso aqui no jornal semana passada. Você que lembrou. Eu vi. É verdade. Foi que ele. coisa, hein? Sempre ele. Couto. Desculpa aí que hoje eu estou com a gripe, a garganta ruim. Está com a gripe. Toma chopp gelado. Não, aqui... Vai em lançamento de livro. Não, sei. Vai para festa, para balada, se toma chopp gelado é assim. É que o tempo aqui em São Paulo, o frio está danado, viu? Obrigado. Desculpa, viu? Obrigado. Boa noite.